Seja bem-vindo ao canal Mascolo Flute Center. Hoje teremos 7 dicas importantes para você ter um som bonito na flauta. O sonho de todo flautista é ter um som bonito, porque é o som da flauta que nos apaixona. Mas logo que você começa a estudar, você percebe que não é tão fácil ter um som bonito na flauta. Então, nesse vídeo, vamos ver 7 dicas importantes. A número 1. Tenha uma boa embocadura. E a dica é, para ter um som bonito na flauta, a sua embocadura precisa ter uma postura natural, adequada. Você não pode esticar o canto da boca e nem comprimir, como você pode ver na fotografia. Tem que ser o mais natural possível, o mais confortável. Outro ponto importante é que você tem que cobrir perfeitamente o furo do bocal. Você não pode cobrir excessivamente ao ponto de tapar o furo e ficar só um pedacinho pequeno para soprar, e nem ficar na orla do furo ao ponto de ter todo o furo do porta-lábio ficar sem cobrir. Tem uma medida certa, você deve cobrir 1/4 do furo. E o terceiro ponto, muito importante, é o furo onde a gente sopra dos nossos lábios, o entre-lábios. O nosso entre-lábios não pode ser pequenininho, bem pequenininho, ao ponto de que não tem pouco espaço para passagear, que o comprime, que gera muito chiado e você não consegue colocar o volume adequado para dentro do bocal. E nem aberto demais. Pessoas que têm a abertura entre os lábios enorme, como se soprasse para tudo que é canto. Então você tem que encontrar uma abertura que não seja nem excessiva e nem pequenininha, para poder ter uma boa embocadura. Então você precisa ter uma embocadura natural, sem esticar nem comprimir. Você precisa cobrir adequadamente o furo, em torno de 1/4, e você precisa ter uma abertura entre lábios de forma que tenha um tamanho nem muito grande e nem comprimida. A dica número 2 é desenvolva a sua capacidade respiratória e o seu controle. Tocar flauta exige muito ar, como todo instrumento de sopro. Então você tem que ter uma capacidade de ar, um volume grande de ar para soprar dentro do instrumento. E ao mesmo tempo você precisa de um controle. Uma dica simples que você pode fazer para evoluir é utilizar o pé da sua flauta. Você coloca sobre a boca e você suga a quantidade maior de ar que você possa e solte devagar. Isso não exige muitas horas, 5, 10 minutinhos por dia é o suficiente. Qual é o objetivo disso? Por que tem que usar o pé? Você poderia fazer de forma livre, mas o pé gera uma certa resistência, porque você tem um diâmetro específico, pequeno para sugar. Então, ao sugar através do pé, você tem uma certa resistência, e aí, assim você desenvolve a musculatura que está envolvida. Então, quando você suga, é para sugar, enchendo o diafragma, o pulmão, tudo que você conseguir. E na hora de soprar, você sopra com controle, o ar sai o mais linear e contínuo possível. É um exercício simples que vai te ajudar a desenvolver a parte respiratória e o seu controle. Dica número 3, estude harmônicos. O que seria harmônico? A flauta tem uma ampla capacidade de variar notas harmônicas, a partir de uma única posição do dedo. E quando você faz esse tipo de exercício, você desenvolve ali a capacidade de controle de pressão, velocidade do ar, ângulo do ar. Isso ajuda ao desenvolvimento da musculatura da embocadura e, consequentemente, sonoridade. E um exemplo que eu vou lhe dar é que você segura uma única nota e você consegue tocar várias dentro dessa nota, segurando a mesma posição. Nota Sol, eu vou segurar e vou fazer alguns sons. Toquei 4 notas com a posição do Sol. Isso é harmônico. E você poderia fazer de memória, mas isso é difícil. Então, você pode baixar aí na descrição o nosso método de harmônico, ou o nosso método de sonoridade, que dentro dele contém exercício de harmônico. E aí você não precisa fazer de memória. Ao fazer esse exercício, ele é fundamental para a gente desenvolver a nossa sonoridade.
porque você desenvolve toda a musculatura da embocadura e o controle, porque fazer as notas harmônicas exige algumas resistências, algumas dificuldades, tanto na questão de soprar, como também na embocadura, e aí você desenvolve para uma boa sonoridade. Dica número 4, notas longas. Tocar notas longas exige muito do nosso controle, da nossa embocadura, concentração, ar, para que a nota fique por bom tempo soprando, controle, enfim. É muito importante e eficaz você tocar nota longa para desenvolver a sonoridade. Então você deve fazer notas longas de forma cromática, começando na segunda oitava e descendo para a primeira, para o final da primeira, e depois aumentando o intervalo para 1,5, 2. Você pode fazer isso de memória, como o Teobaldo Boêmio, inventor da flauta, sugeria, mas é difícil. Então, você pode fazer as lições do nosso método de sonoridade. Aí você não precisa exercer a memória. Lá existe exercícios de notas longas, onde você faz procurando o som mais bonito, mais limpo, sem que as notas decaiam em sua homogeneização. Se você começa na nota Si e vai descendo até o final, todas as notas devem ter a mesma intensidade. Esse é o princípio mais básico para você começar a estudar sonoridade com notas longas. E depois disso também acrescentar um timbre mais belo, mais colorido, mais limpo, né? E por isso você pode baixar aí no nosso site, no link da descrição, nosso método de sonoridade para fazer notas longas. Dica número 5, músicas lentas. Além das notas longas que falei na dica 4, é importante você executar essas notas longas dentro de uma música. Então você escolher uma música lenta, você vai trabalhar uma nota longa, porém haverá o acréscimo de dinâmicas e variações de uma frase musical. Então você não só tem o trabalho de fazer uma nota longa, como também você tem o trabalho de desenvolver uma bela frase musical, variando o seu tom, variando a sua dinâmica. Por isso que é importantíssimo não só fazer nota longa, mas também fazer música lenta. Eu já tive alunos que eram mestres de notas longas e quando tocavam uma música de um segundo movimento do concerto, o som não ficava bonito. Porque você treina aquela habilidade de notas longas, mas dentro de uma frase musical, em seus intervalos, mudando tonalidade, mudando as coisas necessárias para que tenha uma bela expressão, uma bela frase musical. Então é importante também tocar música lenta. Dica número 6, ouça os grandes mestres. É fundamental ouvir, ter uma referência das belas frases, do bela sonoridade. Então é importante você ouvir os grandes mestres da flauta. Não só o seu professor imediato, mas tem que ouvir muito Jean-Pierre Rampal, James Gower, Emmanuel Parodi, ou um mestre de sua preferência. No nosso site nós temos uma lista dos grandes flautistas, dos grandes mestres, né? E você tem que ouvir diariamente. Ouvi-los nos inspira a excelência, nos inspira a fazer um som belo e buscar a melhor frase musical. Então é necessário ouvir diariamente os grandes mestres. 7ª dica e a última dica, tenha uma flauta ou um bocal bom. Essa última dica, ela é fundamental para você obter um som bonito, embora no Brasil se fala muito que o instrumento não importa, ele importa e muito. A busca para um melhor instrumento que produz uma maravilhosa sonoridade já é mais de 100 anos. Não é só o músico que procura uma boa sonoridade. Os grandes construtores, os grandes mestres estão na busca de fazer o melhor bocal, a melhor flauta, a melhor afinação há muitos anos. E a flauta, sim, ela nos ajuda a ter uma boa sonoridade. Eu falo por experiência. Então você precisa, na medida do possível,
evoluir o seu instrumento. Você tem aquele instrumento simples, que eu não vou dizer, me citar marcas, mas você precisa evoluir para um grande, um melhor instrumento ou um grande bocal. É fundamental, não é à toa que os grandes mestres da flauta todos tocam com super instrumentos. Lembrando que atrás de um instrumento existe um grande flautista, um grande luthier que está procurando o melhor ângulo, a melhor forma, a melhor dimensão para produzir um som melhor. Então o instrumento, ele tem também o lado de um grande mestre procurando, estudando e construindo um excelente instrumento. E nós da Mascolo Flute Center podemos ajudar nisso. Hoje em dia as coisas são mais fáceis, você não precisa investir muito para ter um grande instrumento ou para ter um grande bocal. Então nós estamos à sua disposição para ajudá-los a você comprar ou um bom instrumento ou um bom bocal para a sua flauta. Então está aí as 7 dicas importantes para você desenvolver uma belíssima sonoridade com sua flauta transversal.